função. Lógico, é uma função de todo cristão. Lembrando, na verdade, que biblicamente todo cristão é um sacerdote. Deus falou para o povo de Israel: olha, vocês são o povo eleito, a nação eleita, um reino de sacerdotes. Deus falou isso para Israel. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Pedro também falou isso para a igreja: olha, vocês são raça eleita, vocês é um reino de sacerdotes. Glória a Deus, porque, querido, nós somos sacerdotes. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Luciane Costa. Jesus hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes. Lógico que eu, como pastor, o padre, o líder de uma igreja cristã, ele acaba tendo essa função ali, chamado de sacerdote. Mas, biblicamente, todo cristão ele é um sacerdote. É por isso que hoje muitas igrejas trabalham em célula, trabalham em grupo pequeno, com esse alvo, com esse objetivo, de mostrar isso à igreja, que todos nós somos um sacerdote. Amém? E a meditação em Levítico 21 é exatamente sobre essa questão de sacerdote, porque o versículo 6 nos fala assim, vamos dizer aqui: santos serão a seu Deus e não profanarão o seu nome. Ou seja, o sacerdote ele tinha que ser uma pessoa santa a Deus. Ele não poderia profanar o nome do Senhor. Hoje, a cada coisa que você vê, principalmente às vezes na internet, envolvendo o sacerdote, que são coisas até lamentáveis. Já tem aqueles que fazem questão de difamar um sacerdote. E às vezes ainda tem aqueles que ficam dando motivo. Agora, o interessante é que do versículo 18 a 23, fala o seguinte, que o sacerdote, ele não podia ter deformidade física. Olha só, como homem cego não podia ser sacerdote, homem coxo não podia ser sacerdote, homem de nariz chato, olha só, o homem de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, gente, não podia ser sacerdote. O homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, olha aí, se chegará para oferecer oferta queimada. Interessante isso, não é? Aqui fala que os sacerdotes, eles não poderiam servir a Deus se eles não fossem perfeitos. Você vê, até o cara de nariz chato não podia ser sacerdote, olha só, gente. Porque quando eles ofereciam um animal, o animal não podia ter defeito. Então, aqui no caso, o sacerdote também, ele não poderia ter defeito. Ou seja, a perfeição do corpo físico do sacerdote era fundamental. Por quê? Porque apontava para a perfeição do Senhor Jesus. É aí agora que você tem que ver. Essa perfeição que era exigida do sacerdote e do animal que era sacrificado apontava para a perfeição do Senhor Jesus. Então, e para nós hoje? O que quer dizer essa perfeição? A perfeição física e visível do sacerdote de outrora é para nós a busca diária pelo aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, hoje, pode um pastor às vezes ser cego? Sim. Pode às vezes um pastor hoje? Sim. Então, essa exigência que Deus fazia ali do sacerdote.
aquela perfeição do sacerdote, assim como do animal sacrificado, apontava para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é perfeito. Hoje, deve ter muito padre, deve ter muito pastor, e às vezes de nariz chato, não é verdade? É verdade que todo sacerdote hoje tem seus defeitos, mas apontando para o lado espiritual, José Bezerra da Silva aí, esse sacerdote aí, ó, você vê, o pastor Bezerra é um sacerdote abençoado. Mas se fosse pela estatura, né, pastor? Então, naquele tempo se exigia tudo isso, mas isso apontava para a perfeição do Senhor Jesus. Hoje, isto aponta para a nossa perfeição espiritual. O livro de Levíticos trabalha muito no sentido da santidade, ou seja, o sacerdote ele precisa ser santo. Lembrando a você que sacerdote aqui não é só o pastor, não é só o padre, mas o apóstolo Pedro chama de rei, de sacerdote, todo cristão, toda pessoa que se converte. O apóstolo Pedro ele se refere a este povo como um reino de sacerdote, ou seja, você pode não ser um pastor, você pode não ser um padre, você pode não ser um líder cristão, mas a Bíblia trata você como sacerdote. E aqui então está mostrando que o sacerdote ele tem que buscar a perfeição espiritual. Cada coisa aqui tem um significado. Eu não vou trazer porque a mensagem fica longa. Mas se você pesquisar, você vai ver que o cego tem um significado, o nariz chato tem um significado, e assim por diante. Certo, amados? Trazendo para o lado espiritual, o sacerdote, principalmente o pastor que cuida do rebanho, ele não pode ter o nariz chato. Aí você leva para o lado espiritual. E aí vai, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser defeituoso. Trazendo para o lado espiritual. Senão ele perde até a credibilidade. Por exemplo, aquele sacerdote ali compra e não paga. Então aí já começa, né? Aquele sacerdote ali é fofoqueiro. Então todos esses defeitos aí que eram mostrados, você começa a trazer para o lado espiritual sacerdotal. Não só o pastor, mas a toda aquela pessoa que se converte. Amém? Então, leia todo esse capítulo aí e entenda isso. O Senhor Deus, ele quer que busquemos a santificação diária. Ele quer que procuremos nos acertar diariamente. Amém? Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, nós estamos aqui encerrando esta live, encerrando esse momento. Eu te agradeço por aqueles que nos acompanharam aqui ao vivo, te agradeço por aqueles que mais tarde vão assistir também. Meu Deus, nesse tempo que o sacerdote é tão atacado, infelizmente é verdade que muitos têm dado lugar a isso. Que o teu Espírito nos guarde, que essa mensagem esteja viva em nossa mente, que possamos a cada dia sermos guiados pelo teu Espírito Santo a nos posicionar como sacerdote. Não só aquele que é pastor, não só aquele que está à frente da direção do rebanho, para guiar o rebanho, instruir, ensinar, orar, abençoar, instruir, redarguir, exortar, mas também todo aquele povo que a tua palavra chama de reino de sacerdotes, que cada um esteja buscando a sua santificação diária, a sua purificação diária, o andar com o Senhor diariamente. Assim seja, pode tomar água. Hoje eu estou com a caneca do pastor, né? Então foi uma palavra mais pastoral, não foi uma palavra missionária, foi mais pastoral. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? E que o Senhor Jesus te dê saúde, que você seja um sacerdote com saúde, não só espiritual, mas que Jeová Rafá sare as suas enfermidades, para que você tenha disposição de ministrar. Eita glória. Amém.